Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Esta é a atividade da semana do dia 30 de agosto ao dia 3 de setembro. E olha só que coisa maravilhosa, vamos falar sobre cartazes! Agora é aquele momento que você vai dar um pause no seu vídeo para você pegar o seu livro didático, seu estojo, suas canetinhas, seus lápis de cor, tinta também, se você quiser, para a gente fazer a nossa atividade depois. Separa o seu caderno, né, de desenho, ou você pode usar esse espaço aqui do seu impresso, que você pega lá na sua escola ou no Demandanet. Vamos lá? As nossas orientações pedem pra gente ir lá pra página 14, e aqui nós temos uma cena do filme A Invenção de Hugo Cabret, de 2012. Isso mesmo, aqui é uma cena que ele está, né, cuidando do autômato, né, no filme. Que ele passa o filme inteiro tentando recuperar, consertar esse autômato. Esse filme é do Martin Scorsese, é um filme americano. Então, olha só. Olha o que está dizendo aqui no nosso texto. A imaginação inspira a criar o futuro. E é claro que nem tudo que, né, sai da nossa imaginação pode ser realizado, não é verdade? Mas sem a nossa imaginação, muitas coisas que nós temos hoje de tecnologia não seriam inventadas, né? Teriam sido criadas. E hoje elas fazem parte do nosso dia a dia. Você já parou para pensar como era o mundo antes da televisão, do cinema, do computador, do celular? Vamos pensar. Acho que vocês nem conseguem pensar, porque vocês nasceram com tudo isso já existindo. Mas eu, na minha época, não tinha celular quando eu era criança. Então, a arte é uma forma de usar a sua imaginação para criar coisas que, olha só, que se vocês não tivessem, se a gente não tivesse imaginado, não existia. Então, a gente precisa usar muito a nossa imaginação. A gente pode dar um exemplo disso nos casos dos filmes de ficção científica. Eu vou falar para vocês de um filme muito antigo de 1902, A Viagem à Lua. Mas vocês sabem o que é ficção científica? Então, ficção científica é um gênero de arte, sabe, para contar histórias que podem ser baseadas em fatos reais ou coisas da nossa imaginação. É um filme de ficção científica. E olha só, nós vamos falar sobre ele, ó, esse filme aqui. O nome dele é Viagem à Lua. E professora, do que trata esse filme? Do que ele fala? Que história ele conta? Bom, primeiro a gente precisa falar sobre 3 pessoas importantes que eu vou mostrar a imagem para vocês. São 2 escritores, Júlio Verne e o H. George Wells. 2 escritores que tiveram seus livros que viraram filmes. O Wells, os seus livros viraram produções para o cinema e para a televisão. E aí tinha uma pessoa assim muito curiosa que era o George Méliès, que foi que criou Viagem à Lua e pensou, ai, que história que eu posso criar com esses livros maravilhosos. E aí ele criou Viagem à Lua, que mostra um grupo de astrônomos no filme, né? Que eles estudavam os céus, o brilho das estrelas, a rota dos planetas, os movimentos do Sol e da Lua. E eles estavam cansados, sabe, de ficar vendo tudo aqui da Terra. E aí eles resolveram, né, fazer uma viagem fantástica. Construíram um tipo de cápsula. Olha só a cápsula aqui, ó. Olha lá a cápsula. Construíram um tipo de cápsula e fizeram a viagem para a Lua, exatamente. Então, o filme, ele foi considerado o primeiro filme no cinema a usar efeitos especiais, isso mesmo. E a tratar de temas, né, como seres extraterrestres e viagens espaciais. Mas olha só, vou contar um segredinho aqui do George Méliès, ele era mágico, então ele entendia muito bem de efeitos, né? De ilusão. E ele usava isso muito nos filmes dele. Vamos ver as imagens? Com vocês, o maravilhoso Júlio Verne e o H.G. Wells, Herbert George Wells, isso mesmo. Gente, esses 2, olha, inspiraram muitas pessoas, né? Até hoje eles são inspirações. Os livros são muito, muito legais. E esse daqui é o George Méliès. Ele que criou o filme, né? Viagem à Lua, como está aqui no nosso livro didático, que foi considerado
primeiro filme, né, a usar efeitos especiais. É porque nós temos outros filmes depois de tudo isso, né, que também começaram a usar isso. Olha que interessante isso daqui. É a cápsula entrando no olho da lua, literalmente. Já pensou isso? Por isso são coisas da nossa imaginação, né? E muita imaginação, né? Olha só. E esse é o cartaz do filme Viagem à Lua. Exatamente como eles faziam a divulgação do filme, né? Então, esses cartazes eram colados, né? Em vários lugares, anunciando que seria apresentado o filme. Hoje, a gente tem os cartazes dos filmes, as divulgações dos filmes, essas imagens, né? Na internet, no Facebook. E a gente encontra para todo lado. Quando a gente coloca na televisão para assistir, também mostra, né? O cartaz do filme. Mas antigamente eles eram impressos, eram fixados. Quando você vai no cinema também, você tem os cartazes dos filmes, não é isso? Nos corredores, quem já teve oportunidade de ir ao cinema, porque já faz um tempinho que a gente não vai, né? Mas logo depois aí que a gente puder ir, sabe? Aí vai lá assistir um filme para você ver. Tem um monte de cartaz colado nos corredores, assim, até a gente entrar. E aí, são propagandas, divulgação, né, desses filmes. E aqui, ó, é um filme que foi muito importante, que é o Star Wars. O Star Wars é um filme, né, de efeitos especiais, porque, ó, nesse filme existem robôs, como vocês estão vendo aqui, os dois robôs, eles estão vendo cena da galáxia, assim, ó, né, lá em cima, lá quando você sai da Terra, tá vendo tudo lá, ó, os meteoros, os planetas, e a gente ainda não pode fazer isso só, os astronautas, né, mas seria bacana, pensou ter um ônibus espacial pra gente poder viajar e ver tudo isso de pertinho, maravilhoso. E aí, professora, e o que nós vamos fazer? Né? A nossa atividade, olha só. Cartazes! Isso mesmo. Eu vou mostrar a página do nosso livro didático que tem o conteúdo sobre isso. Vamos lá? Olá, quinto ano, olha só. Aqui tá o Viagem à Lua, cartaz do filme de 1902. E aqui está, ó, No Mundo da Lua, de 2016. Direção de Henrique Gatto e aqui do George Méliès. Olha aqui, nós temos algumas perguntas para a gente pensar aqui e refletir. Vamos lá? O nosso livro está perguntando assim, ó, tem uma questão aqui. Veja o cartaz do filme Viagem à Lua de 1902 e da animação, porque é um desenho, uma animação. No Mundo da Lua de 2016, quais são as semelhanças e as diferenças entre esses cartazes? Uau, tem muitas diferenças, professoras. Ó, muitas diferenças e semelhanças, porque os dois tratam do quê, né? Para onde eles estão viajando, hã? Pra Lua. Isso mesmo. E onde você tá vendo as diferenças aqui? Ah, tem um que é todo preto e branco e o outro é todo colorido, né? Muito mais moderno, tem uma roupa, né? De um astronauta. É, porque esse aqui, ó, né? O Viagem à Lua, ele foi criado em 1902, como eu disse pra vocês. E nessa época o cinema era mudo e preto e branco, quer dizer, não tinha som, né, gente? É, as pessoas não ouviam o som, só apareciam umas legendas, escrita algumas coisas. Porque não havia tecnologia na época para juntar imagem com som. Isso mesmo. E aí? Me conta mais coisas que vocês identificaram que são iguais e que são diferentes. Você já assistiu o filme ou desenhos animados de ficção científica? Como são as produções desse gênero? Ah, que filme que você assistiu de ficção científica? O que você notou assim de diferente são coisas assim do futuro que não existem nesses filmes, né? E muitas coisas mirabolantes, né, de efeitos especiais. Que tal criar uma história de ficção científica para um roteiro de filme e produzir um cartaz? Que isso, professora? É a nossa atividade, vou explicar. Primeiro eu vou mostrar mais alguns cartazes para vocês, vamos lá? Voltamos com mais alguns cartazes. Olha esse aqui do Madagascar. Olha a cara, gente, do leão. Ah, né? Também ele tá saindo lá de dentro do quê? Hã? Olha a cena lá. É um canhão, eles estão sendo lançados, né?
Então imagina que pavor, hein? Meu Deus, aonde é que eu vou parar? Ah! Olha aqui o outro. As caras são as melhores. Aí você já olhando isso, você já fala, esse filme deve ser engraçado. E esse pessoal deve ter muita ação, deve ter muita confusão, muitas e muitas confusões. Eles se metem em muitas confusões no filme, não é isso? Olha só a cara de... Hã? Tipo, ai meu Deus. Olha. Então, através aqui do cartaz, eu consigo identificar o gênero do filme, se é uma aventura, se é um filme de fazer a gente rir, de uma comédia, se é um filme dramático, triste, né? Se é um filme de ficção científica, que vou ver aqui espaçonaves, né? Como a gente viu lá no Viagem, né? No Mundo da Lua, né? E o Viagem à Lua, a gente percebe, né? Que se trata de algo que tem a ver com ficção científica, como nós aprendemos. E esse aqui que é um gênero mais para o terror. Eu amo esse filme, é o Coraline. Coraline. Gente, dá uma olhada na árvore, olha só. Tem como se fosse umas mãozinhas com umas garras, assim, quase pegando a cabeça da Coraline, né? Esse cartaz é muito, muito bonita a ilustração. E aí, se você perceber aqui, ó, no nome, no Coraline, tem o é feito com um botãozinho, porque fala dessa história, né? Porque ela vai pro mundo lá dos sonhos, e lá neste mundo existe uma mãe que quer costurar uns botões nos seus olhos. E aí ela se mete num monte de confusão, uma aventura. E aí nesse mundo, ó, tem um gato, né? Tem um monte de coisas estranhas. É como se fosse um mundo paralelo ao mundo real onde ela vive. Né? E nesse mundo coisas acontecem. Você ficou curioso para assistir? Então vai assistir, porque é muito legal. E agora, professor, o que nós vamos fazer? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um cartaz do seu filme preferido. Nós vamos usar esse espaço aqui, ou você pode pegar um caderno para fazer, gente. Ai, tantos filmes, eu não sei. Eu ficaria assim, enlouquecida para escolher um para fazer um cartaz. Não precisa fazer só um, não. Pode fazer vários. Mas, ó, lembra bem, ó, de colocar os personagens de uma maneira, né, no seu filme, que você vai pensar primeiro numa história, porque o roteiro é a história do filme. Eu escrevo primeiro a história, aí em cima dessa história que eu escrevi, eu vou pensar nos personagens e como eles vão estar, né, nesse desenho, nesse cartaz aqui para divulgação do filme. Que quem olha aqui vai falar, já entendi do que trata esse filme e de que gênero ele é, se é de comédia, se é um drama, se é um filme de terror, que gênero você vai escolher? Então, ó, os personagens sempre estão com um movimento, como tem a árvore que eu mostrei da Coraline, assim, né? Quase pegando a cabeça dela, não é isso? Então, eu espero que vocês tenham gostado e criem cartazes maravilhosos, hein? Ai, pensou se virasse filme esses cartazes, meu Deus, seria emocionante, não é isso? Então, beijo e até a próxima atividade. Beijo, beijo, beijo!